Oi, Lulu, Marcela. Oi, Dê, Ana, querida. Queridinhas. Oi, Lulu. Aguardando a Denise. Cheguei. Chega. Tá me vendo aí? Ah, Tá vendo? deixa eu dar uma, Vendo? deixa eu dar uma equilibrada aqui no, na Você tá me vendo imagem. bonitinha? Eu tô te vendo Ótimo, super bem, tá? Agora eu tô ótimo. dando Eu uma. não estou me vendo. Tá, jura? Juro, mas tá tudo ótimo. Não preciso me ver mesmo. É você que precisa me ver. Ai, mas é muito louco quando a gente não se vê, né? Eu fingi que eu tô tendo um espelho, tá ótimo. Ah, então vou te falando, pelo menos você consegue ver quem tá entrando? Vejo, vejo. Isso eu É, consigo ver, só a imagem. Parece que como é que chama? Minha é, câmera tá desligada, mas tá tudo tá. certo. Então, ok, o pessoal tá entrando, né? É assim, um super boa noite para todo Boa noite pra mundo. todo mundo. Né? Denise, que delícia estar aqui com você nesse nosso café, né? Nesse nosso momento totalmente nosso, né? Totalmente nosso. Ai, Fabi entrando também, boa noite, Fafá! amor. Oi, Fafá! Ai, que delícia! A Ilô Delícia. mandando mensagem que tá entrando. Vamos Vamos esperando, ver. né? A Ilô entrou. Elô, conseguiu entrar! Que linda! A Paulinha, Paula Pudo entrando também. Muito bom, gente. Que coisa gostosa a gente poder estar aqui abrindo o campo, né? Olha, direto de Cascais, que maravilha, né? Somos de Cascais, na Austrália, é uma coisa internacional, é Chiquetérrimo, chiquetérrimo, chiquetérrimo. chiquetérrimo. É, povo da floresta, né? Salve! Salve eles Salve. todos! A Raquel também entrando, muito gostoso, né? É muito bom quando a gente tem um local que a gente pode reunir todo mundo, né? E Verdade. trazer esses assuntos que a gente vem conversando, né? E que, e que foi super pontuado por você, né, Denise? É É, verdade. e São super coisas. vivenciado por você também, né? Você sabe que cada live é uma aula de aprendizado, é muito interessante e é uma jornada de redescoberta, sabe? E Sim. preparar o tema dessa live também foi uma jornada, sabe? Foi muito, foi um portal. Foi um portal. Oi, Marina! Ai, Agora eu sou Marinaca! gente. Agora eu sou íntima de Marina Deus, entendeu? Gente, vocês estão conseguindo ouvir os sapos aqui? Tem, tá cheio. Ontem eu estava num call e assim, gente, onde é que você tá? Tá cheio de sapo aqui em casa, né? Porque tem aqui, a gente tem aquela fontezinha e tudo. Então, o jardim tá em festa de bichinhos, né? Né? Tá calor aí, pelo visto, né? Meu, você não sabe o quanto tá quente. Eu Assim, não sei. né? Não, eu tô aqui com a minha água com limão, né? E assim, derretendo de calor o dia inteiro. Jura? Impressionante, sim. Nossa, gente, então, não é a minha realidade, Sussan. Nossa, aqui a gente tá. E amanhã vai esquentar mais, assim, é impressionante. E estão colocando aqui Casa de Bruxa Mor. Tem sapos, eu amo, né? Então é assim, os sapinhos são meus amiguinhos totais. Água em copo de vinho. É, que a Sandra é chique, gente. Ela toma água em copo de vinho. Essa taça é maravilhosa. Essa Eu amo. taça da live. É a taça das lives, é taça de live de atendimento, né? Exatamente.
Mas... eu ainda vou ter uma peça vermelha. Mas eu acho. O meu vermelho tem uma dupla coisa, porque eu consigo disfarçar o vermelho do vinho, entendeu? Ô, Denise, mas vamos lá no nosso tema, né? Vamos lá. Que tema interessante, viu, Sandra? Sim, me conta um pouco, né? Como é que... Vamos contar para o pessoal como é que ele surgiu. A gente estava conversando sobre o que ia ser, né, um tema para a próxima semana. E aí eu falei assim, peraí, eu preciso parar. Para tudo que o Rodrigo entrou. Então, a gente estava conversando sobre quais seriam os temas, o que a gente poderia falar, enfim. E aí, de repente, eu falei assim, Sandra, vamos falar dos casais na pandemia, afinal de contas, né, o povo deve estar se matando aí, por aí nas casas. Então. E aí, imediatamente, você falou assim, é verdade, é um tema que está muito atual, está pululando, né, tá borbulhando, foi o que você falou. Imediatamente eu falei 3 essências. Essa já é um tema para live. Foi exatamente assim, não foi? Foi. E aí dei risada, e aí você falou assim, então a gente vai juntar com essa, e aí foi assim, em 5 minutos a gente montou as essências e a gente falou os aquas e tudo. Aí, beleza, é isso mesmo, ok, lindo. Aí eu desliguei a ligação sua e eu falei, Jesus amado, meu Deus, olha o desafio que eu me meti. Ai, Denise, mas você adora um desafio. Então, mas você sabe que me deu um friozinho no estômago, sabia? Porque é muito estranho você falar de um lugar, de uma relação, mas você pensar em generalizar para todas as relações afetivas. E aí a minha cabeça ela foi para todas as relações afetivas possíveis. Na medida das diversidades todas que existem. É complexo e a gente nem pode, né, prometer essa multiplicidade, mas é importante a gente começar entendendo que o ser humano ele é um ser social, né? Então, inclusive, aquilo que a gente chama de eu, né, é uma floresta de conexões. Então, nós somos conexão. Exatamente. E nós temos uma jornada, né, no processo evolutivo pessoal, aonde olhar para o próprio umbigo, ele é importante, mas ele não é suficiente. Então, como é que fica todo o processo essencial da descoberta de si, mas muito também através do espelho que o outro está trazendo? E como é que fica isso quando essas relações que a gente escolhe como pares, não importa o gênero, mas são os pares que a gente escolhe para o exercício de vida, para o compartilhar. Como é que isso fica no momento onde, de repente, todo mundo volta para casa, né, para trabalhar, para se alimentar, para se relacionar? Então, se saía de manhã, né, e de repente só se via de novo no início da noite, como é que fica, né? Como é que fica? Um convívio íntimo e pessoal e intenso, né? E aí a gente vê a gente vê as relações espanando. A galera está espanando as relações, seja com filho, sem filho, e a gente já falou sobre isso muitas vezes. E aí eu pensei muito, né, nessa questão de qual que era a ideia, né, de ressignificar relações afetivas. E aí a resposta veio para mim hoje de manhã. E aí a nossa sugestão é de reconstruir ou reconstruir pontes para que as pessoas reaprendam a criar elos verdadeiros. Isso veio assim, hoje de manhã, o download veio hoje de manhã dessa reconstrução.
porque é isso, é uma proposta, é uma ideia. Eu acho que todo o caminho das essências que a gente falou e que eu estudei é para isso, é para a gente reconstruir pontes, né? Para as pessoas aprenderem a criar elos verdadeiros, porque uma coisa é você estar do lado convivendo todo dia, e uma coisa que você falou é por que eu escolhi aquela pessoa que está ali ao meu lado e que por um convite de um vírus minúsculo e invisível está nos oferecendo a oportunidade de ficar intensamente colado um no outro 25 horas por dia, né? Sim, e num momento, né, o Rodrigo está inclusive colocando aqui, e é importante a gente pautar isso, e num momento onde as relações já estão entrando em crise. Então, assim, não é que a pandemia trouxe a crise, ela fez com que evidenciassem os processos, né? Ela trouxe à tona, né, tudo aquilo que estava embaixo do tapete, embaixo do travesseiro, dentro de si, né? Tinha de jóia escondidinho embaixo das coisas, exatamente isso. Exatamente. Então foram destampados os processos e com uma dificuldade de conseguir solucioná-las, né? Então eu assim, vendo uma série de casais, eu senti que num primeiro momento, né, houve o baque, né? Então assim, as sombras se encontraram, porque nas relações é muito importante levar em consideração as sombras. Se as sombras não se casarem, é muito difícil haver um casamento real. Né? Exato. Porque casar qualidades é assim, né? Agora, casar sombras é uma arte. E eu acho que o bacana dessa pandemia é que ela está nos ensinando a olhar o outro por inteiro, né? Se eu já não acreditava, e eu espero que as pessoas que estão aqui na live não acreditassem em Príncipe Encantado, agora acabou. Não tem princesa, Príncipe Encantado, Fiona ou Shrek, não existe mais. Sim. Não tem. Não é? Sim. Né? E como iniciar um processo, né? nesse novo desenho, né? Das relações, partindo do princípio que os processos não precisam ser pesados, nada precisa ser pesado. E como trazer essa leveza, né, quando você tem uma avalanche de questões. Exato, é isso mesmo. Aí, já que você deu a deixa e o gancho, eu acho que a melhor leveza, a gente abre, né, os trabalhos da noite, trazendo a leveza através de prazer. Né, um composto. Através de prazer. É um composto maravilhoso, que inclusive na descrição dele fala de leveza, fluidez, é uma das características e das indicações, né, de celebração da vida. Então, por que não a gente trazer para as pessoas o prazer e a leveza de volta? E, obviamente, o prazer é extremamente sensual e ele tem esse poder e as pessoas estão precisando, os pares estão precisando dessa redescoberta do prazer. Mas ele também traz para a gente o prazer nas pequenas coisas, redescobrir o prazer no cotidiano, que afinal de contas, o que mais temos neste momento é cotidiano, né, Sandra? O que mais a gente está tendo é cotidiano. Então, ou a gente há prazer no cotidiano, ou então lascou-se, lascou, acabou, né? Exato. Passa a régua, fecha a conta, todo mundo se casa. Então, o prazer, e aí prazer vem do kit Segredos da Vida, né? Que é para a gente enfocar aquilo que a gente quer desenvolver. E eu acho importantíssimo desenvolver o prazer, porque o que eu tenho percebido, né, nas pessoas com as quais eu converso, as pessoas perderam o prazer de viver, e o prazer de viver com o outro. Sim. Não existe mais prazer, cara. Não existe o prazer
de estar do lado do outro. Assim, estamos em reunião, um no computador, o outro na outra, mas dá uma olhadinha e faz assim, manda um beijinho. Ou o prazer de poder descobrir que dá para cozinhar junto. Ou, ai, meu Deus, o prazer de falar assim, ai, verdade, né? Ajudar filho na escola, nas aulas, meu Jesus Cristo. Mas, e dar risada disso, né? Reencontrar esse prazer, eu acho tão importante. Ó, o prazer é uma essência da Mata Atlântica. O prazer é uma composição da Mata Atlântica que está dentro dele, que faz parte de um kit chamado Segredos da Vida. E dentro do prazer, prazer é uma composição. Dentro dele a gente tem emborrodá, a gente tem caju e a gente tem bromélia 1. Então vamos lá, gente. Tá? A tríade do prazer, que tem dentro da fórmula prazer. Então, aqui a gente está com emborrodá. Quem é emborrodá, né, Lê? Emborrodá é um filodendro, né? Então, é uma raiz aérea de uma planta que adora ficar no alto das árvores. E ela solta suas raízes aéreas no caso de emborrodá, que significa broto do amor, né? Embó é broto e rodá é amor, é a divindade do amor tupi, né, dos tupis guaranis. Então é essa raiz que vem penetrar a terra, né? E o prazer na penetração da terra, que é a sensualidade de penetrar no dia a dia. Né? Quando a gente acorda de manhã, a gente acorda penetrando num dia que raiou. E o que significa penetrar no dia e penetrar no outro? Também na intimidade do outro, porque cada um é um infinito interno. Mas a gente acha que cada um é só aquele finito que a gente determinou como o finito que nos serve, entendeu? Então, como olhar o outro de uma forma prazerosa, de uma forma sensual? Quando eu falo em sensualidade, eu não estou falando da sexualidade apenas como ato, mas da sensualidade de se estar presente na vida e de se estar sensualmente na relação com o outro, que é uma coisa que vai desgastando muito com o tempo, né? Com certeza. Então as relações vão perdendo essa alquimia, né? É isso mesmo. Ah, Rodrigo, calma aí que o arco é só depois. E aí a gente tem, então, só para a gente poder, né, concluir a gestalt desse composto. Então, a gente tem a emborrodá que eu mostrei, a gente tem a bromélia 1, né, que é uma bromélia que ela vai do vermelho ao púrpura, né? Então, ela tem uma florescência. Então, o que é? A flor, a gente tem a flor e a gente tem a florescência, que é a florzinha dentro da flor. E as bromélias, elas são carreadas de flores e florescências. Então, o que traz o bromélia 1? Traz o abrir, né? Eu vou me abrir para o outro. Para eu poder ter prazer em toda a sua gama de possibilidades, eu preciso me abrir ao outro, né? Então, eu tenho a penetração, eu tenho o prazer de penetrar a terra, que significa estar, né, totalmente presente no dia a dia, na construção dos elos, a abertura de receber o outro como ele é e não como eu gostaria que o outro fosse, né? E a gente tem caju. Tem caju. A gente tem caju que fortalece toda a nossa relação com a vida, né? Então traz a paixão de estar vivo. E a gente precisa desse gás e desse fogo suculento, né? Dessa fruta tão endêmica de Mata Atlântica, para que a gente possa ter
esse prazer absoluto de estar consigo Para e com o outro. a gente ter aquela coisa, aquela nutrição dentro da gente, né? Para poder ter o prazer. E uma coisa linda dentro da bromélia 1, dentro do prazer, eu acho lindo o bromélia 1 dissolver as resistências e os bloqueios. As pessoas têm tanto, e aí a bromélia 1 faz assim, ela dissolve tudo e aí permite essa abertura com tanta tranquilidade, com tanta leveza, né? Isso, e voltando, né, ao exercício de que tudo pode ser pesado e ao mesmo tempo é só a gente tirar essa gravidade das situações e deixar elas mais voláteis, deixar elas mais leves. Mais leves, mais suaves. E o prazer, por isso que eu quis começar com o prazer, para justamente oferecer a oportunidade de se ser leve. Isso é uma das coisas que eu tenho treinado pra caramba, em aprender a ser leve. É um treino pessoal meu, interno, né? É muito particular. Mas o prazer, ele tem sido fundamental. E prazer nas pessoas que estão morando nessas apartamentos titicos, desse tamanhicos, e que estão ali naquela convivência estreita e que às vezes não consegue sair, eu acho todo mundo precisa. Eu acho que a gente está falando de uma relação afetiva, mas as crianças também precisam de prazer, porque elas precisam ter prazer, porque elas estão espanando de tanto tempo, né? Então, já que temos uma família e temos relações, vamos falar hoje dos casais, né, dos pares, mas eu acho que está todo mundo precisando resgatar o prazer da vida. Importantíssimo resgatar, nesse momento, o prazer da vida. Com certeza. E o prazer, como você citou, nas coisas pequenas também, né? Porque, de uma certa forma, a gente está entrando numa dimensão digital, né? Onde, com poucos botões, se atinge uma gama de possibilidades, né? E como como travar os relacionamentos que se tornaram muito mais intensos e presentes, onde todo mundo é alfa, de uma certa forma, né? Então, assim, todo mundo né? Todo mundo é. Todo mundo é nesse universo do ser e onde todo mundo tem desejos e vontades e como orquestrar esse processo, né? Você sabe que eu li que cabe no prazer e cabe nas outras que a gente vai falar dessa questão das coisas do dia a dia. É um textinho minúsculo, assim, da Ana Giacomo. Ela fala assim, ó, o melhor lugar do mundo, às vezes, é o cantinho de um ombro, um lado do sofá, um abraço amado, um momento de silêncio, um olhar que nos entende, os pés descalços em casa, o coração da gente. O melhor lugar do mundo é onde a vida respira tranquila. Cabe em todas as essências que a gente vai falar hoje. E é isso mesmo, né? É isso mesmo. Muito bom. Então, prazer abre, né, nesse nosso diálogo. E aí depois a gente está falando de pares, né? Então, nada melhor do que a gente falar de source, falar de fonte. Essa essência, ela me comove, porque ela é uma coisa que faz uma mescla dos sentimentos, das expressões femininas e masculinas, e ela realmente eu me lembro detalhadamente de quando você descreveu, e eu acho que você tem que descrever essa essência muito melhor do que eu, porque ela me emociona. Olha, Dê, a Source, a fonte, ela nasceu primeiro numa meditação, né? Num momento de consciência expandida, aonde eu entrei em contato com o amor profundo entre duas rochas, tá? Duas rochas se amando, né? E numa relação de amor absoluta. E eu fui adentrando esse êxtase
E fui sendo levada, né, a compreender além da mente, né? Porque a gente entende que tudo se ama, que o amor universal, a gente entende tudo isso, né? Mas quando a gente vai vivendo tudo isso, né? Quando uma situação nos leva a percorrer a jornada do amor entre duas rochas, entre aquelas árvores que estão ali no jardim, estática, só que não, né? Então, a partir dali, eu fui abrindo o campo e fui trazendo para a minha experiência como pesquisadora e mulher, né, e ser humano, exatamente o amor absoluto entre dois seres, onde a gente realmente, de novo, não está falando de gênero. Mas, de dois seres, amor profundo. O amor com uma absoluta sutileza de sentimentos, aonde em momento nenhum entrou qualquer julgamento. Mas quando você consegue o ritmo, a sonoridade e a perfeição da troca, singela, elegante, naquele ritmo perfeito entre dois seres. E foi captado, tá? Exatamente esse é como se fosse um leite universal, onde você é nutrido pela fonte do espírito, porque o que acontece? Para quem já leu, né, a história de Araretama, na descrição da Oribá, né, então é importante, né, quem tem o livro, eu mega recomendo, que é o momento da criação do espírito, né? Que a gente nasce a partir da explosão de um êxtase, que ali são divididos dois seres, né? E todo o processo de encarnação é feito por esses dois seres independentes. Então, quando você tem situações na vida, eu nem estou dizendo que é um encontro com a sua alma gêmea. Gente, esquece isso, porque eu acho que tem uma confusão muito grande nesse processo. Eu não quero adentrar nessa seara nesse momento. Mas não é importante se você está com a sua alma gêmea ou não, ou com a sua alma complementar. É quantas vezes a gente é capaz de trazer este sentimento de união, independente de quem é o par, entende? O par, sim, mas poder trazer essa alquimia e ser realmente inundado por essa sabedoria. Então, a Source vem trazer essa matriz, né, como um encontro sublime que nos faz trazer a nós mesmos e aonde a gente propicia o outro de encontrar a si também. Exatamente. Vocês entenderam por que a gente tinha que pôr Source no processo de ressignificar relações afetivas, porque ela nos introduz muito intimamente no que é a fonte de uma relação afetiva. Ela leva a gente, você foi falando e eu fui indo, você foi falando e eu fui indo. É a gente ir na fonte do que significa ter uma relação afetiva. Seja ela em que estágio for, seja ela com quem for, em que momento for, né? Ela, exatamente isso, é você voltar para a fonte. E que a gente, nesse momento, transcende os casais, que a gente possa ter encontros, né, com as pessoas, as relações afetivas possam ser coroadas por essa alquimia. Essa alquimia. Porque é uma qualidade, né? É a fonte primordial, é a qualidade que vem da fonte, literalmente falando, né? Perfeito. Maravilha.
Bom, maravilha. aí, como na vida a gente precisa de aconchego e carinho, nada melhor para dar, né, nessa continuidade um aconchego, um carinho, um colinho, que ternura, que Ternura. particularmente é uma das minhas essências preferidas. Faz parte do Kit Rosas, que já foi falado, acho que foi uma das primeiras lives que eu fiz, que foi com a Cássia Ciamana, que me deu um monte de aprendizados sobre o kit das rosas, trabalha todos os chakras, mas a ternura, ela faz com que a gente seja realmente terno, ela faz a gente despertar o que a gente consegue ser de terno, de caloroso. Ela faz a gente. Eu sou a prova viva de que ternura muda o tom de voz da gente. Ternura deixa a gente mais calminho, mais molinho. E o que as pessoas estão precisando nestas relações? Elas estão precisando de ternura. Elas estão precisando sair da dureza e colocar a ternura no olhar. O meu encontro com a ternura em Cunha foi muito emocionante. Quando eu vi ternura, né, eu vi a árvore da ternura, vontade que eu tinha de me jogar, né, dela e ficar lá dentro e sair daquela árvore de rosa nunca mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma ternura consciente, é uma ternura enraizada, é uma ternura presente, porque afinal ela vem de uma rosa. Né? Mas se a gente começar a pensar nisso, né, o encaminhamento, né, de prazer, da fonte e a ternura, tem que ter uma ternurinha, gente, tem que ter uma coisa gostosa, senão não dá, né? A ternura para mim é o colo da avó. Sabe aquela avó que cozinha aquilo que os netos gostam, aquele abraço gostoso, né, que a criança dá na avó? É um abraço de algodão doce gostoso, assim. Exato, é assim, é a conexão com a avó, né? E esse colo que aconchega, que abraça, que acolhe e que deixa tudo mais macio. Deixa tudo mais macio. Que numa relação de pares dentro de uma casa, nessa situação que a gente está vivendo, as coisas ficam um pouco duras, né? As pessoas estão endurecendo. Então a ternura ela vem mesmo para amaciar, né? Amaciar a carne, amaciar a relação, para que tudo fique mais soltinho e que as pessoas não se esqueçam de que elas também se encontraram para que elas fossem ternas umas com as outras. Né? Não podia não ter tendo. O Rodrigo falou assim, porque ela ama a ternura, por isso que ela pode ter ternura, mas ternura é fundamental, né? Ternura é fundamental. Eu não sou ternura, não, eu me tornei ternura, é diferente. Mas olha o quanto que a ternura trouxe para você essa energia, né? O quanto foi te ensinando e ajudando você a trazer tudo, esse ponto que você tem, obviamente, porque ninguém não vira, surge né? Ela fez a coisa brotar. Exatamente. E a ternura, ela despertou, e ela é um processo. Então, é um convite para que as pessoas possam dar a ternura e tomar a ternura, para que elas sintam esse processo, né? Óbvio que a Lula falou que eu sou a mãe com ternura. As pessoas possam se permitir redescobrir a ternura interna, para trocar a ternura com o outro, porque já que a Source abre esse canal, né, de expressões e de trocas profundas, por que não trocar com ternura? Fica tudo mais macio, né? Fica tudo mais fácil, mais gostoso, não é verdade? Quando a verdade, né? Quando a verdade, que também é relativa e subjetiva, mas quando a gente precisa colocar os pontos nos is, né? Então, assim, quando a gente está pautando, quando a pessoa tem muito fogo, é isso mesmo, Rô, né? Quando a pessoa tem muito fogueta, né? E aí acaba arrebatando, né, o diálogo.
por que não deixar tudo mais doce e macio, né? Exatamente. Por que não falar o que precisa ser dito? Porque qual é a diferença? Quando a gente vem com muita dureza, o outro se fecha. Então, na realidade, a gente vai falando e colocando tantas coisas para fora, mas que não são absorvidas pelo outro, né? Exatamente. Fica praticamente pérolas aos porcos. E a ternura não permite que fiquem as coisas, as pérolas se esvaiam, né? Aos Exato. porcos. Ternura, para mim, é especificamente ternura. Ela transforma o Darth Vader em Princesa Leia. É mais ou menos. É mais ou menos isso. É uma perfeita imagem, né? Uma perfeita imagem. Mas aí, dentro da ressignificação das relações, a gente não poderia deixar de pensar nas redes de comunicação, que são vitais para que ninguém se mate também. E quem nos ajuda com redes de comunicação maravilhosas e perfeitas e evoluídas? Suri. Né? Tá aqui a Suri, né? Lembrando que a Suri é uma mutação de uma família muito excêntrica, excentriquérrima. E ela é uma nova criatura dentro da floresta, né? Então, ela surgiu justamente para poder doar para o Araretama uma forma nova de ser e de perceber a vida. Exatamente. E aí, assim, a gente sabe de Suri, da comunicação, das redes, aí eu fui ler. Aí, quando eu li, eu falei, ai, gente, Suri tinha que estar nesta live, porque ela serve para os novos ciclos. E a gente realmente precisa ir para um lugar novo, né? Ela ajuda a gente a reconhecer a própria vulnerabilidade e transformá-la em força. Para os trabalhos em grupo, e aí, logicamente, para as redes de comunicação, para os contatos, limpa os condicionamentos. Gente, o que a gente falou no começo, como emergiram condicionamentos conscientes e inconscientes de todas as formas possíveis, eles emergiram. Então, nada melhor do que a Suri para ajudar a transformar e a reconectar as pessoas de uma forma melhor. Voltou. Olha, a gente falando de sistemas e parou tudo, né? Blackout total, mas já voltamos, né? A gente falou de redes de comunicação e elas deram uma capengadinha básica. Total. E é muito importante porque a Suri recolocando, né? Então, como manter a tua verdade, mas ao mesmo tempo deixando com que o sistema flua, né? Com que a comunicação aconteça, né? E que a comunicação aconteça de uma forma positiva, porque de comunicação negativa está todo mundo cheio e já bem experiente no assunto, né? Mas a comunicação ela tem que ser positiva, ela tem que entrar da minha fonte para a fonte do outro de uma forma verdadeira, de uma forma nova. Comunicar-se de uma forma nova com o seu par é um exercício enorme, é um exercício de aprendizado grandíssimo, enorme, gigante. E a Suri dá uma boa colaborada com ele, né? Vamos combinar, que é bem isso. A Suri ajuda, porque a gente tem presenciado, né, casais colapsando na questão da comunicação, né? Então, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Não, assim, nós acabamos de dar o exemplo. É verdade. Aqui agora.
A Suri é fundamental, né? Eu tenho uma experiência de vida de casal, de estar sempre muito junto, e você sabe disso. Trabalho um do lado do outro, convivência diária, tudo sempre muito junto. O estranho é não estar junto, no meu caso específico. Mas também é um aprendizado o não estar junto e o estar junto e a comunicação. Porque mesmo estando o tempo todo junto, às vezes a comunicação dá cada truncada, né? Sim. Tem cada falta de sistema. E é muito importante compreender também que é uma flor nova. Então, se ela é uma flor nova, então rara e nova, né, desconhecida como uma mutante, né, dessa espécie, como que é isso também trazido para as relações e para a comunicação, né? Exatamente. A oportunidade de se modificar, se transmutar as comunicações e as relações. Sim. Eu acho que é super fundamental. E que bom que ela é nova, que ela é uma espécie nova, porque para mim tudo que é novo, né, abre um campo de infinitas possibilidades de você escrever uma coisa melhor do que você já viveu. E o que é interessante, já voltou. Eu também estava falando de rede, de conexão, e deu aquele tilt, né? Exatamente. E é interessante que a Suri surgiu num momento onde eu estava buscando Indaiá. E eu estava atrás das Indaiás e eu achei que tinha assim tinha uma família de borboletas sobrevoando um ramo claro, e eu achei que eram indaiás, porque eu estava no campo atrás delas. E quando eu cheguei perto, não era indaiá, era Suri. Eu acho que isso também é muito significativo, né? Porque é como uma oitava da própria, da simplicidade que cada um é. Né? Só que num elo de comunicação novo. Né? Um elo de comunicação novo, exatamente. Que é o que eu acho que, na minha opinião, é um dos convites que a gente está tendo a construir comunicações novas. E já que estamos falando de novo, não podemos deixar de colocar nesta live pulsar. O que é pulsar? Pulsar. E me deixou sem ar também, quando eu conheci ele. Pois é, pulsar é uma essência que a Sandra fez em 2019, na lua cheia, não é isso, Sandra? Lua cheia de janeiro de 2019. Foi isso? 2020. Foi agora esse ano? Foi. Então foi, que você está vendo, a gente está tudo tão rápido que a gente já está no passado. E ela é feita a partir de uma pedra chamada Shungita. E a Shungita, no momento, ela tem uma propriedade de liberar um elemento químico chamado fullerene, que conduz a eletricidade. E que se a gente bota a lampadinha em cima, né? Aí a lampadinha acende, ela conduz a eletricidade. Ela conduz. Mas qual é a coisa... Eu fui atrás dos meus estudos de pulsar, né? Qual é a grande sacada da essência do pulsar, né? É abrir sementes para novas frequências. E ela é a essência que está fechando o grupo de essências que a gente propôs para essa ressignificação de relações. E por quê? Porque é para convidar os casais a irem com estas novas relações para oitavas superiores, que é exatamente o que a Pulsar promove, nos levar para oitavas de frequências superiores. E abre o campo emocional para essas oitavas de frequências superiores, nos traz, a gente está falando de ir a gente para o novo, tanto na Suri, mas muito mais fortemente agora com a Pulsar, né? E sabe, Dê, o que é interessante? Nós estamos numa ressignificação existencial, né? Todos nós.
democrático no mundo inteiro, né? Uhum. E só que o que acontece? A gente busca o novo com receptores antigos, né? Exato. Então a gente quer o novo, a gente já entendeu que há um novo. Todos nós, né? Até as criancinhas já compreenderam que tem um novo para vir, né? Como que a gente vai ancorar um novo, né? Uma nova informação de vida, uma nova informação de relações, uma nova informação de como tocar a empresa, né? Uma nova forma de tocar a família. Como que isso é possível se a gente continua com os hábitos antigos? Os mesmos hábitos, quer dizer, receptores antigos, totalmente calcados em reações de hábitos automáticos e mecânicos. Uhum. E a gente quer o novo, quer dizer, a gente quer o milagre de Santa Guadalupe, que não vai vir nunca, porque os receptores estão velhinhos, velhos. Eles estão curto-circuito. Não tem como, gente. Então, assim, nós precisamos dar uma recalchutada e fazer uma troca de receptores, de informação, de reações, de ações nova. E pulsar é uma interface que vem ajudar a fazer essa troca interna. Porque o que acontece? A gente senta na frente do nosso par, né? E fica esperando também o milagre de Santa Guadalupe. Santa Guadalupe, com certeza. Sendo que nem a gente consegue também fazer a troca, né? Que tal propor para o nosso par, né? Fazer a troca desses receptores conjuntamente, através da Xunguita. Importante, né? Uma informação, apesar da Xunguita não ser de Mata Atlântica, mas eu produzi ela dentro do ambiente de Mata Atlântica, isso já é muito importante, né? Uhum. Ela vem de uma região da Rússia, aonde durante a Segunda Guerra tinha um hospital nessa região e sacaram que os doentes eles se recuperavam com uma rapidez muito grande. Uau. E aí sacaram que a Xunguita tinha uma repercussão, um papel nesse processo. E durante alguns anos isso foi veiculado e de repente isso voltou para debaixo do tapete de novo, morreu. Entendi. E quando eu entrei em contato com a pedra apareceu na minha frente, uma pessoa veio trazer. A hora que eu peguei a Xunguita, que ela é levíssima, né? Eu tinha certeza que eu estava com uma fonte de informação, uma das mais antigas do planeta, né? Então a natureza proporcionando através de elos ancestrais da própria, né, vindo da própria terra, né, vulcanicamente, exato. O âmago da terra. Do âmago da terra e, ao mesmo tempo, neste momento, propiciando a gente ser receptor do novo, cada um de nós. E quando a gente joga isso para as relações, a gente tem uma oitava nesse processo, né? Com certeza. E aí, como isso é profundo e importante, né? É uma mensagem tão profunda, essa união de coisas, de repente, que proposta, né? É realmente você ir para um novo, mas é um novo que tem que ser bem novo. Exato. Um novo que tem que ser conscientemente novo. Porque não adianta
ai, olha, eu vou limpar os receptores antigos, vou botar outros novos e venha que assim. Não, é você se responsabilizar por esse novo em conjunto. Há toda uma questão, né, quando a gente fala da era de Aquário, quando a gente fala dessa expansão, quando a gente consegue entender, às vezes intelectualmente, que tem uma geometria de informação nova para a gente receber como espécie no planeta, né? Mas a gente não entendeu que para poder fazer isso a gente tem que estar num certo ponto com a gente mesmo. A gente tem que estar... por que as meditações estão sendo tão importantes, por exemplo? Simplesmente tem um ponto que todas elas trabalham, que é fazer a máquina parar. Para a máquina, para num determinado ponto, sem que a gente seja reativo. Resposta rápida, resposta às questões, ações rápidas, para tudo, para a frequência. E a partir exatamente dessa frequência baixa, ponto zero, a gente é capaz de redesenhar o nosso presente e o nosso futuro. E o Rodrigo está colocando Saturno entrando em Aquário, é justamente poder da gente recolocar novos receptores para poder estar trazendo novo, né? É a estrutura de recepção, é esse receptáculo, ele precisa ser renovado. E quando a gente faz isso com os nossos pares, não é? Com os nossos pares. Pois o caminhar vai em conjunto, né? Exato. Mas você sabe, Sandra, que eu aprendi com você que a gente tem que ancorar isso no físico, né? É lindo, sim, essa floral, essa combinação é maravilhosa, mas se a gente não ancorar no físico, porque afinal de contas nós estamos no planeta físico ainda, não resolve. E como que, na minha opinião, como que a gente ancora no físico? Eu escolhi não mas 2 aquas. Tem que ter 2 aquas, porque não basta um, tem que ter 2. O aqua laranja, que eu acho que faz um casamento perfeito com a nossa sensorialidade. Não existe você redescobrir o prazer da vida, ressignificar uma relação afetiva sem aqua laranja. Impossível. E, gente, muito importante entender o que significa o aqua ígnea. Ele é um cosmético vivo. Ele não é um cosmético morto, como todos os cremes que tem por aí. Ele é vivo. Não, ele é vivo. Ele trabalha a informação através da pele, que é o maior órgão em extensão do corpo. Exatamente. E aí o aqua laranja tem o que dentro? Né? O aqua laranja trabalha o entusiasmo e tal. Ele tem óleo essencial de laranja, que me faz um bem na alma, e o diamíris, que eu não conhecia. Sei que ele tem aí, mas eu não conhecia. Mas é um blend maravilhoso. Que temos de floral aí? Emborrudá de novo. Caju de novo. E o nosso bom e velho amigo Tiniá. Não é? Ai, Tiniá, nossa bromélia da leveza. É a bromélia da leveza. E nós estamos falando tanto de leveza, né? E aí eu achei tão lindo, né? Com sexualidade e prazer, meu desejo acende no amor, me levando à fonte da juventude. Olha que coisa mais linda. Então, nada melhor que ancorar toda essa proposta de ir para um novo, para novas oitavas, mas ancorar com o laranja mesmo. Tem que ter... E o laranja é maravilhoso, traz alegria, traz prazer. E nada melhor do que usar aqua ígnea em par. Pensa, né? Já que vamos ressignificar as relações afetivas, sensuais, sexuais e afins, vamos trazer o aqua ígnea para este momento. Mas, já que estamos costurando coisas novas, vamos costurá-las com proteção. E aí quem entra? O aqua violeta, que vai...
ele vai fazer uma capinha protetora, né? Nessa bolha, né? O rosa eu usaria também, mas a gente quer o amor, mas a gente quer um amor com mais paixão. Rô, sem dúvida nenhuma que o rosa tem a ver. Mas quando a gente começou a selecionar todas as propostas para a questão afetiva, vieram milhares e a gente teve que ir ticando, sabe? Selecionando, olha, você fica para amanhã, você fica para depois da manhã. Então a gente teve que fazer aquele... A gente teve que fazer aquele difícil processo de seleção, porque na realidade vieram muitas opções, né, vieram. Eram quase 10 essências de opção. Foi muito louco. A própria Denise trouxe o laranja com rosa, mas de repente eu vi o violeta. Por quê? Porque como é importante a gente manter a integridade, poder se relacionar e sem a gente se mesclar. Porque o que acontece? Muitas vezes fica tão simbiótico que, de repente, um pega totalmente a energia do outro e fica sobrecarregado. Então, para este momento, então, o que é importante? Para este momento que a gente está trazendo, tá? O laranja, né, que é poder se misturar com o outro, mas aí... ainda mantendo a integridade e a proteção. Poder justamente manter quem se é, sem ficar totalmente amalgamado, a gente sentiu como sendo importante. Então, é por isso que a gente fechou como uma sugestão para esta semana, trazer o laranja com o violeta. Violeta, mas óbvio que quem quiser usar o rosa, quem quiser usar... Abusa, pelo amor da Virgem, abusa. Abuse, por favor, porque elas são fundamentais. O aqua o aqua laranja foi sábio, adivinha quem foi sábia, Rodrigo? Fui eu não. Assim, a gente usa os aquas todos e a gente ama eles todos. Eu aprendi a amar o laranja, porque num primeiro momento eu não era muito chegada nele, não. Mas eu aprendi, assim como a ternura me ensinou muitas coisas, o aqua laranja também foi um grande professor e um grande mestre. Então, ele tinha que estar aqui. Não tem como ele não estar aqui. E, óbvio, o violeta é o violeta e ele dispensa a integridade, né? A integridade é importantíssima. E nesse momento que a gente está soterrado por não saber o que é verdade e o que não é, o aquavioleta mantém o invólucro, tá? Da gente estar super conectado com a nossa integridade, tá? Então, é muito importante ele neste momento com o laranja. Então, a gente não perdeu o prazer de viver, né? Porque o laranja com o prazer vem fechar essa gestalt e o violeta mantém a integridade do ser, tá? Isso aí. Então, é muito importante. Nós estamos a 1 minuto do término então, uau! Eu vou sugerir usar a minha sugestão. Colocar todas as essências numa fórmula e tomar durante a semana 7 gotas 2 vezes por dia. Usar o aqua laranja no chakra básico e na lombar e o violeta no dorsal, sempre depois do banho. Maravilha. E eu queria terminar com deixar o Instagram derrubar nós com um sutra da Suri. Vamos lá. Porque eu achei tão incrível, tão incrível. Tá com eu tenho ele aqui. Ai, pode ser. Vamos lá. Minha unidade é complexa. Tece lugares e falas linkadas, em arquiteturas de comunicação, no portal onde a obscuridade me cega, me torno clara e precisa, e verdadeiramente fortalecida.
Gratidão, Sandra. Gratidão mesmo. Gratidão, Denise. Sinta-se